Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E afinal de contas, muita gente pergunta: usar ou não usar ilhós? Posso acender minha vela em qualquer lugar, mesmo que tenha corrente de vento? Bom, são dúvidas frequentes e o que acontece, né, se você acende sua vela numa corrente de vento? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Então vamos começar. O que é o ilhós? O ilhós é essa pecinha aqui de metal que muitas vezes já vem pregada assim, colada, né, presa no pavio, um pavio parafinado, ou você compra ela solta e prega no seu pavio. Isso é o ilhós, essa pecinha de metal aqui. Para que serve o ilhós? Muita gente usa para fixar o ilhós num molde desses tipos de container que é de vidro. Outras usam para deixar um acabamento na vela, entendem que fica um acabamento mais bonito na vela quando você coloca o ilhós. Enfim, tem várias funções assim que você pode definir usar ou não usar o ilhós. E muita gente diz que o ilhós serve como segurança, tá? Então, mas o que eu quero dizer hoje é sobre usar ou não usar o ilhós especificamente em velas que você desenforma, tá? Como essas daqui. Nossa, Cissa, mas que velas são essas? Elas já estão todas deformadas, queimadas? Isso mesmo. Aí a gente entra no outro assunto que eu disse que ia falar. O que acontece com a minha vela quando eu acendo ela numa corrente de vento? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de mostrar imagens dessas velas prontas. Essa vela aqui, eu fiz ela usando parafina e parafina em gel, que é possível desenformar, e elementos como flores, tá bom? Então, agora, olha só, quando eu acendi e como foi que ela foi queimando. Eu acendi numa base apropriada para que não ocorresse nenhum acidente, não deixei ela numa corrente de vento e ela foi queimando adequadamente. Essa outra vela aqui, eu fiz também, uma decoração com colagem de apliques e textura, acendi, ela foi queimando também de maneira adequada. E aí o que eu fiz para mostrar para vocês? Em ambas as velas eu não usei o ilhós embaixo. Essa daqui tá sem o ilhós e essa daqui também tá sem o ilhós, tá? E aí não fica nem marca, tá vendo, ó? Que tem é a junção que você consegue ver dos dois tipos de parafina. Aqui ela grudou um pouco no fundo, que aquece um pouco, mas eu já soltei. Também você não consegue ver a marquinha. Se tivesse com o ilhós estaria aparecendo aqui assim, tá? Essa é a diferença entre você usar ou não usar o ilhós numa vela desenformada. Eu acendi, deixei ela acesa, mas no final as duas numa corrente de vento, para mostrar o que acontece com a vela quando ela é acesa numa corrente de vento. A chama ela fica descontrolada, ela não vai queimar adequadamente. Então, pega para um lado, pega para o outro, a vela fica toda meio assim, deformada, do jeito que você está vendo mesmo, justamente para onde o vento vai soprando, a chama ela vai batendo e vai derretendo de uma maneira descontrolada. Aqui aconteceu a mesma coisa, ela também estava bonitinha, bateu o vento, e aí ela vai se esparramando dessa maneira assim. Então, não acenda suas velas numa corrente de vento, porque se você acender sua vela numa corrente de vento, saiba que ela vai queimar de uma maneira totalmente desproporcional. Agora, se for a única opção, você acender sua vela numa corrente de vento, acenda e aproveita, porque curtir uma vela, seja onde for, com vento, sem vento, é sempre muito agradável. O que você pode fazer quando não tiver outra opção de não acender a vela, a não ser numa corrente de vento? Vai virando ela para que ela se esparrame por igual, né? Então vai ficar até um formato interessante no fim das contas, mas lembra de ir girando para não ficar despencando só para um lado. E por que eu não uso muitas vezes o ilhós numa vela onde eu desenformo? Porque, como eu disse, é tudo uma questão se você quer de estética, né? Eu prendo o pavio de uma outra maneira, de uma outra forma, enfim, existem várias maneiras de você colocar um pavio numa vela,
mas não é esse o nosso assunto. E tem gente que vai perguntar, mas não é uma questão de segurança o ilhós? Na vela desenformada, ele não vai fazer nenhuma diferença para mim, porque o que acontece? Quando a vela chega num determinado nível de queima, ou seja, praticamente um dedo, sobra um dedo de parafina aqui, o pavio ele não vai ter sustentação, ele não tem nenhum ferrinho ajudando ele a se manter em pé, né? Assim. Então, ele com a parafina ali derretida, líquida, ele tomba e apaga. Então, não vai ter perigo de chegar a parafina líquida mesmo, aqui tudo liquidificado, né? Derretendo, esparramando para tudo quanto é canto e correr o risco realmente de incendiar. Então eu entendo assim que o ilhós, uma vela desenformada, dependendo do tamanho da vela, de como ela queima, às vezes é até meio perigoso. Eu prefiro que seja sem ilhós. Olha só, tá vendo? Tá tombado, ele afundou na parafina aqui e apagou. A mesma coisa nesse outro aqui, ele chega, apaga e não funciona mais. Eu vou até, esse aqui que tá um pouquinho para fora, eu vou até tentar acender de novo para ver se pega aqui para vocês. Mas acho meio difícil. Mas vamos lá. Que em pouco tempo ele vai apagar de novo. Ó, nem assim. Não tem nem pavio suficiente para acender. E o que aconteceria se a gente tivesse colocado um ilhós nessa vela aqui, por exemplo? O ilhós ia fazer com que o pavio permanecesse em pé. Então, ao invés de ficar com um dedo de espessura, de segurança da parafina, vamos dizer assim, porque a parafina endurecida é um método, um bloqueio de segurança aqui. Ele ia continuar queimando, até chegar nesse toquinho aqui, ó, nesse pedacinho aqui mesmo de metal. Então, a diferença é bem grande de um dedo para ele. E aí sim, essa parafina que ia estar aqui em volta, ela ia estar líquida. Pode ser que de repente a sua vela tivesse formado, né, se ela fosse quadrada, não redonda, ela tenha formado uma barreira assim, e aí a própria parafina em volta deu uma segurança e não deixa esse líquido se esparramar. Mas se fosse uma vela cilíndrica, onde o pavio segue a queima do pavio circular, quando chegasse nesse final, muito provavelmente a parafina ia escorrer, né? Se tivesse com uma queima adequada a sua vela, queimando ela por inteiro, toda bonitinha e tal, a parafina ia escorrer e ia fazer um pouco mais de sujeira. Então, é sempre importante você acender velas sob supervisão e em superfícies que não sejam fáceis de condução de calor para não propagar nenhum acidente. Se eu tivesse feito essa vela aqui, por exemplo, com o ilhós, eu não teria acendido nessa superfície aqui. Embora ela seja apropriada, que ela aguente, porque afinal de contas é uma cerâmica, correria o risco de esparramar. E aí, se fosse num móvel de madeira aqui do lado, não ia ser bacana, seria meio arriscado. Então, se ela tivesse um ilhós, eu iria preferir acender numa superfície desse tipo, que não é plana, ela tem uma curvatura, é um prato, então se mesmo assim vazasse parafina, ela não iria se esparramar sobre a superfície e estaria segura. Então, é muito importante você saber como a sua vela queima, a superfície, aonde você vai acender a sua vela, para que não ocorram acidentes, né? Para que ela seja uma queima bonita, que te traga alegria, que te traga luz até o final. E o mais legal de tudo isso, mesmo tendo aplique, essa daqui eu consigo reaproveitar essa parafina. Essa daqui, parte dela eu vou reaproveitar, outra parte não, porque tá com esses elementos e aí em gel cristal a transparência dele já não vai estar mais valendo. Então, o que vale hoje? Quais são as dicas importantes de hoje? Você pode fazer as suas velas desenformadas sem ilhós, sem preocupação, sem dor de cabeça, porque elas vão ser velas seguras, elas vão queimar e vão ter uma camada de um dedo de proteção de parafina até o fim. E vocês não devem
procurem evitar de acender suas velas em correntes de vento. Mas se for a única opção, não deixe de acender a sua vela só porque tem uma corrente de vento. Acende na corrente de vento e vai girando ela para ela tentar queimar de uma maneira mais uniforme possível para você aproveitar ela o máximo que der. Então eu espero que tenha ajudado em alguma coisa e vejo vocês na próxima. Até!